Lucas, capítulo 10. Eu quero ler com vocês um texto, quero até convidar você a se colocar em pé, só em reverência à palavra do Senhor nosso Deus. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Contente de receber minha amiga Isabel. Isabel é amiga de longos anos, longo tempo, né? Olha, é bom não falar de quanto tempo, senão vamos descobrir que nós estamos ficando velhos, né? Então deixa isso para lá. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Lucas capítulo 10, a partir do 25, diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, está tentando Jesus e dizendo para Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Diga bem forte após mim assim: moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Diga bem forte após mim: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Senhor, lemos a tua palavra, fala com a tua igreja, com o teu povo agora, Senhor. Que o Senhor faça do teu servo, este pregador, um instrumento nas tuas mãos, e que a tua palavra alcance o coração de toda a igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de se assentar, você pode me ajudar a honrar Jesus com uma linda salva de palmas? Faz isso, aplaude com as mãos, glorifica com os seus lábios, exalta o nome do Rei e do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, pode se assentar. A gente vive a era das conexões, muitas conexões. Todos nós temos um celular conectado às redes sociais e a gente consegue conversar com as pessoas que estão perto e com as pessoas que estão longe. Há poucos instantes atrás, eu estava ali me dirigindo na câmera para as pessoas que estão longe das redes sociais participando do culto, porque nós vivemos a era da conexão. Mas apesar da gente viver a era da conexão, são poucas as pessoas que se preocupam de verdade com o próximo. Parece que o cuidado e a preocupação do próximo caiu no esquecimento. A gente tem acesso a todo mundo, mas ao mesmo tempo que nós temos acesso a todo mundo, parece que a maioria das pessoas, elas não se preocupam com ninguém ou com quase ninguém. Nós temos amigos no trabalho,
temos amigos na escola, temos amigos na vizinhança e até na nossa família nós temos amigos. E muitos desses amigos estão feridos, cansados, sem esperança e distantes de Deus. É verdade ou é mentira isso? Quero repetir isso para você entender. Nós temos amigos em todos os lugares. Temos amigos na escola, no trabalho, na vizinhança, na família. Temos amigos e muitos desses nossos amigos estão, escute, feridos, cansados, sem esperança e eles estão distantes de Deus. E a pergunta que eu quero fazer nesta manhã, no início desta mensagem, que eu quero que você pense, é a seguinte: como que cada cristão, só os cristãos aí levantam a mão e digam glória a Deus bem forte. Então, como que cada cristão deve olhar para essas pessoas? Como que cada cristão deve olhar para esses amigos? Será que o nosso olhar deve ser um olhar de indiferença, como tem sido aí a sociedade, indiferente ao que acontece com as pessoas? Ou será que o nosso olhar tem que ser um olhar de misericórdia? Jesus nos ensina na parábola do bom samaritano que o amor verdadeiro não passa longe, não passa distante, não é indiferente, mas o verdadeiro amor, o amor de Cristo que está no meu e no teu coração, é um amor que faz com que a gente se importe com as pessoas, que a gente se aproxime das pessoas, para que através das nossas vidas, Deus possa fazer diferença na vida daqueles que estão próximos de nós, principalmente dos nossos amigos. Você acabou de ler comigo a parábola do bom samaritano. Diz o texto que um homem descia de Jerusalém para Jericó. E é interessante que o texto fala descia, porque realmente Jericó e Jerusalém, elas estão lado a lado uma cidade da outra, mas há uma grande diferença de altura. Para vocês terem uma ideia, descer de Jerusalém para Jericó é como descer de São Paulo para Santos. É uma descida, é uma distância, uma altura muito diferente de uma cidade para outra. Eles caminhavam para descer de Jerusalém até Jericó, algo em torno de 70 a 75 quilômetros, numa descida muito íngreme, passando num lugar muito perigoso, caminhos estreitos de terra, num lugar muito montanhoso, e era o lugar ideal para que ladrões e salteadores ficassem de campana escondidos, para que pudessem assaltar e roubar as pessoas. E na parábola que Jesus conta, um homem descendo de Jerusalém para Jericó, no meio da caminhada daquele lugar perigoso, ele foi atacado por um grupo de ladrões que estavam fazendo tocaia. E o texto bíblico diz que aqueles ladrões não apenas roubaram o que o homem tinha de valor, mas diz que além de roubar, de tirar tudo que ele tinha, inclusive as suas vestes, o texto bíblico diz que este homem foi agredido, ele foi ferido pelos bandidos. Os bandidos bateram nele e o texto bíblico diz que ele ficou estendido no chão, quase morto. Ele não morreu, mas ele foi tão ferido, agredido, que ele ficou estendido no chão, caído, desmaiado, quase morto. E ele estava ali então, naquele caminho, caído depois de sofrer o assalto, e ele dependia da ajuda, do socorro, da misericórdia de alguém, para que ele pudesse superar aquele momento difícil e sobreviver. A esperança surge quando no mesmo caminho, vindo de Jerusalém para Jericó, estava descendo um sacerdote. O sacerdote vem andando e vê aquele homem caído. E o texto bíblico diz que quando o sacerdote vê o homem caído, o sacerdote desvia, passa de largo, está escrito no texto. Ele se desvia do homem caído e apesar de ver um homem ferido, precisando de socorro, o sacerdote com indiferença passa por ele e deixa aquele homem caído, ferido, sem prestar ajuda, sem prestar nenhum socorro. Mas logo a seguir,
pouco tempo depois, uma outra pessoa passa pelo mesmo caminho. Agora não era mais um sacerdote, mas era um levita. E o levita, ele é na verdade um auxiliar do sacerdote. Era um homem que trabalhava no templo em Jerusalém. E quando eles tinham a escala no templo, eram vários sacerdotes e vários levitas, eles prestavam serviço no templo uma semana, depois voltavam para casa e outros iam cobrir o turno deles. E eles estavam provavelmente voltando de uma semana de trabalho na casa de Deus, no templo do Senhor, e o levita agora vem voltando pelo mesmo caminho. E quando o levita vê o homem caído no chão, ferido, desacordado, sangrando, o texto bíblico vai dizer que o levita também passa de lado. Ele olha aquele homem, mas ele fica indiferente à necessidade dele, indiferente ao sofrimento daquele homem, se desvia dele e deixa o homem caído, ferido, machucado, desacordado, sem prestar ajuda, sem prestar socorro para ele. E o levita segue o seu caminho. Perceba que Jesus, quando conta essa parábola, ele faz questão de colocar como os dois primeiros personagens, um sacerdote e um levita. Duas pessoas que eram religiosas, que frequentavam o templo, que trabalhavam no templo, mas que quando passaram por alguém que precisavam de ajuda, que precisava de socorro, que dependia da misericórdia de alguém, os homens muito religiosos, aqueles homens não foram misericordiosos com aquele que precisava de misericórdia, não prestaram socorro para aquele que prestaram socorro, e mesmo sendo religiosos, foram indiferentes a alguém que precisava do socorro, do auxílio e de ajuda de alguém. Todos nós que estamos aqui, somos servos e servas de Deus. Posso ouvir um amém de vocês? Estamos aqui hoje, acordamos cedo, viemos buscar a Deus. O Espírito Santo habita em nós, nós temos Deus dentro das nossas vidas. Mas o amor de Deus precisa ser revelado em nós e precisa ser revelado através de nós. E o amor de Deus não é revelado quando a nossa atitude é uma atitude de indiferença com aquele que precisa de socorro e de misericórdia. Mas o amor de Deus é revelado quando nós olhamos com amor, olhamos com misericórdia para aquele que precisa de socorro, de misericórdia e que precisa da salvação e da bênção do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que na parábola de Jesus que logo a seguir vem descendo uma outra pessoa. E Jesus diz que esse terceiro que vem descendo pelo caminho era um samaritano. A maioria de vocês provavelmente sabe disso, mas para alguém que não saiba, eu vou ensinar e para quem sabe eu vou lembrar. Por que que o terceiro personagem Jesus coloca de propósito um samaritano? Porque o samaritano era mal visto pelos judeus. O samaritano, ele era considerado pelo judeu um povo de categoria inferior, um povo que não tinha valor. E de repente o samaritano vem andando sobre o seu cavalo, o texto diz que ele tinha uma cavalgadura, ele vem andando sobre o seu cavalo, descendo também de Jerusalém para Jericó, e ele, assim como sacerdote, assim como levita, ele vê o homem ferido, caído e sangrando no caminho. Mas diferente do sacerdote e do levita, que passaram direto com indiferença, aquele samaritano, ele para a sua viagem, mesmo sabendo que o caminho era um caminho perigoso, e parando para socorrer aquele homem, ele mesmo corria o risco de ser atacado por salteadores, porque este homem tinha bens, ele tinha um cavalo que poderia ser roubado, no cavalo ele tinha a sua bagagem com coisas valiosas, e os ladrões, os salteadores poderiam roubá-lo, ele corria risco. Ali aquele caminho era um lugar perigoso, onde constantemente acontecia assaltos, os salteadores atacavam as pessoas. Mas mesmo correndo risco de vida, mesmo correndo risco de perder os seus bens, aquele samaritano não foi indiferente
a alguém que precisava de socorro. Ele para a sua cavalgadura, ele desce do seu cavalo, ele se ajoelha ao lado daquele homem que estava ferido e sangrando e desmaiado, e a Bíblia diz que ele começa então a prestar socorro e ajuda àquele homem. Ele pega duas coisas preciosas naqueles dias que ele tinha azeite e ele tinha vinho, e essas duas coisas serviam de remédio, e ele passa azeite, ele derrama o vinho sobre as feridas do homem machucado, e ele começa a prestar o socorro, ele começa a dar auxílio para aquele homem que estava ferido, e aquele homem então, ao ser socorrido pelo samaritano, ele recobra os sentidos, ele acorda, ele que estava desmaiado agora sendo tratado as suas feridas, ele recobra os sentidos, mas ele está fraco. E o texto bíblico diz que então o samaritano pega aquele homem ferido, e olhe para minha atenção, um homem desconhecido, porque o samaritano não sabia quem era aquele homem, o samaritano não sabia o nome dele, não o conhecia. E há um detalhe no texto que diz que quando os ladrões, Jesus, quando conta a parábola, ele faz questão de dizer que os ladrões levaram tudo, inclusive as roupas, as vestes do homem que foi roubado. E naqueles dias, as vestes eram muito importantes para identificar a origem, o povo, de que lugar era alguém. E como aquele homem estava sem as suas vestes, era mais difícil saber se ele era um judeu, se ele era um samaritano, se ele era qualquer outro povo. Enfim, aquele homem presta socorro para alguém que ele não sabia quem era, nem da onde ele era, ensinando para a gente que não importa quem é que está à nossa frente precisando de socorro, homens e mulheres de Deus como eu e você, precisamos ter amor por todas as pessoas, indiferente de quem elas sejam. Quem está entendendo isso diz um amém bem forte. E agora ele pega aquele homem que recobra os sentidos, mas ainda está fraco, e coloca o homem sobre o seu cavalo. Aquele homem, ele se propõe a fazer o restante da viagem a pé. Você imagina descer a Serra de Santos a pé? Ele se propõe a fazer o restante da viagem a pé, para colocar sobre o seu cavalo um homem que precisava de socorro e de auxílio. Perceba que este homem está dando um exemplo do que é amar e do que é ser misericordioso, porque Jesus contou essa parábola quando um homem, um mestre da lei, perguntou para Jesus: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Jesus, já que era um mestre da lei que estava perguntando, a Bíblia diz que Jesus devolve a pergunta para ele dizendo: você é mestre da lei, é você que tem que me ensinar o que diz as Escrituras. E aí o mestre da lei diz para Jesus: as Escrituras dizem que eu tenho que amar a Deus com toda a minha alma, com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, e eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Aí Jesus diz para ele: você respondeu bem, então faça isso. Mas aí o homem, o mestre da lei, querendo se justificar, ele fala para o Senhor assim, faz uma outra pergunta: mas quem é o meu próximo? Pergunta para o irmão do lado: quem é o meu próximo? E foi respondendo esta pergunta do mestre da lei, quem é o meu próximo, que Jesus contou essa parábola que eu estou compartilhando com vocês. E agora, continuando de onde nós paramos, o samaritano coloca o homem na cavalgadura, faz o restante da viagem a pé e leva aquele homem ferido até uma hospedagem, até um lugar para hospedá-lo. Paga um quarto, coloca o homem ferido deitado numa cama, continua cuidando dele. Provavelmente esse samaritano era um homem de negócios, ele precisava trabalhar, então ele não podia ficar na hospedagem, ele tinha que seguir viagem para continuar fazendo os seus negócios. Mas o texto bíblico diz que ele pegou 2 dinheiros, que era um valor expressivo, ele paga a hospedagem dele, a hospedagem do homem ferido, ele dá um pouco mais de dinheiro e ele diz para o dono da hospedagem: cuida do homem ferido, eu já estou te pagando antecipadamente, e se você gastar mais do que eu te dei, não se preocupe, que quando eu voltar eu vou passar por aqui de novo, e se faltar alguma coisa, eu te pago a diferença depois.
Então veja que o samaritano na parábola, ele dá um exemplo do tipo de cuidado e de amor que nós temos que ter ao próximo. Quem é o meu próximo? Eles perguntaram, e Jesus conta essa parábola. E a maneira de amar o próximo é fazendo tudo o que for preciso pelo próximo, ainda que o próximo a gente não saiba quem ele é. Ele gastou azeite, gastou vinho, gastou tempo, andou a pé e colocou o homem na cavalgadura dele. É como se você colocasse o homem no seu carro e você fosse a pé. Ele gastou dinheiro, ele fez o que foi preciso para socorrer alguém que precisava de socorro. Aquele homem exerceu misericórdia. Fala comigo, exerceu misericórdia. E aí Jesus, então, quando termina de contar a parábola, olha para o mestre da lei, para o doutor da lei que tinha perguntado quem é o meu próximo. Jesus olha para o mestre da lei e diz para ele, pergunta para ele assim: quem foi o próximo do homem que estava ferido e caído no caminho? E eu vou perguntar para vocês: quem foi o próximo daquele homem ferido, caído e que precisava de socorro e de misericórdia? Foi o sacerdote? Não, responde bem forte. Foi o sacerdote? Então foi o levita? Também não. Quem foi o próximo daquele homem que estava caído no chão? O samaritano. E como que você chegou a essa conclusão? Porque ele se compadeceu, porque ele agiu com misericórdia. Então Jesus ensina para a gente nessa parábola que nós precisamos amar o próximo ele nos lembra que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Mas amar o próximo como a nós mesmos é não agir como muitas pessoas agem, com indiferença, mas é olhar para o próximo com um olhar de amor. É olhar para o próximo com um olhar de misericórdia, se importar com as pessoas, mesmo que a gente não saiba quem elas são, mesmo que a gente não conheça, porque se importar com quem é importante para nós, se importar com quem a gente ama, é fácil de fazer isso. É fácil eu me importar com a minha filha, com a minha esposa, com o meu filho. Esses dias o Júnior estava indo trabalhar com a equipe dele, e a 1 hora e pouco de viagem na estrada, o carro dele quebrou. Ele ligou para mim em casa, aqui que eu fiz? Peguei meu carro, fui lá, fiz 1 hora e pouco de viagem, socorri o Júnior, socorri a Carol, ajudei eles, dei meu carro para eles ir embora, voltei no guincho com o carro quebrado. Eu fui o próximo do Júnior e da Carol, sim ou não? Mas ser o próximo do Júnior e da Carol é fácil, por quê? Porque é meu filho e minha nora, eu os amo, eu faço o que for preciso por eles, pela Rebeca, pela Cristina, pela Sueli, pelos meus genros, pela minha nora, eu faço o que tiver que fazer por eles, porque eu os amo, meu pai. Há virtude nisso? Sim, há. Mas o próximo não é só quem a gente ama, o próximo é também um estranho, o próximo é também um desconhecido, o próximo é também uma pessoa que eu nunca vi, mas que está precisando de amor, de misericórdia. E quem vai ter amor e misericórdia por um desconhecido? Só quem tem Jesus no coração. E eu pergunto, quem aqui tem Jesus no coração? Então, com a mão levantada, diga com convicção, com força, para você ensinar para você mesmo, fala assim: eu tenho Jesus no meu coração. E quem tem Jesus no coração é misericordioso com quem conhece e com quem não conhece. É misericordioso com quem ama e com quem o odeia. Quem tem Jesus no coração pratica, exerce a misericórdia com o próximo, seja quem for o próximo. Porque muitos judeus naqueles dias, quando liam na lei que você tem que amar o próximo como a ti mesmo, muitos deles entendiam que o próximo era alguém que fazia parte do meio deles. Obrigado, pastor Rio, achou a palavra correta. Eles acreditavam que o próximo era alguém que fazia parte do meio deles, da convivência deles. Quem é o meu próximo? É a minha família. Quem é o meu próximo? São os meus amigos.
Muitos deles pensavam assim, talvez inconscientemente a gente pensa a mesma coisa, que o nosso próximo são as pessoas do nosso meio e as pessoas que convivem com a gente. Quem é o nosso próximo? As pessoas da minha casa, as pessoas da minha família, os meus amigos próximos, os irmãos da minha igreja. Nós somos o próximo? Sim, somos, mas não apenas quem está perto e quem a gente convive. Toda pessoa que precisa ser amada e que precisa de misericórdia e que Deus colocar no nosso caminho é o nosso próximo. E eu quero que você entenda que os seus amigos, pelos quais nós estamos orando nesses dias, eles também são o seu próximo. Como eu disse na introdução dessa mensagem, muitos dos nossos amigos, eles estão aflitos, desesperados, sem direção na vida, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, e o pior, estão sem Deus e sem Jesus. E eles estão precisando que os amigos sejam misericordiosos com ele. E a pergunta que o Senhor faz para mim e para você nesta manhã é: será que os seus amigos podem contar com o seu amor e com a sua misericórdia? Sim ou não? Então diga: os meus amigos podem contar com o meu amor e com a minha misericórdia. Então eu quero destacar algumas coisas importantes, eu quero que você deixe isso entrar no seu coração. Primeiro, a indiferença. Nós não podemos ser indiferentes aos nossos amigos. Você tem amigo que, se morrer hoje, ele vai para o inferno, talvez o que você escreveu o nome aí, porque ele não tem Jesus. E ninguém é salvo, escute, olhe bem nos meus olhos, ninguém é salvo porque é bom, até porque ninguém é bom o suficiente para ser salvo. Eu sei que existem pessoas que são melhores do que outras, isso é fato e a gente não nega, mas ninguém consegue ser bom o suficiente para merecer entrar no céu. E por melhor que seja uma pessoa, ela tem pecados, ela tem falhas, ela tem defeitos e ela precisa de um Salvador. E o único Salvador tem um nome, e o nome do único Salvador é Jesus Cristo. E tem pessoas, tem amigos de vocês, e quando eu falo amigos, amigos não é só quem está no trabalho, não é só quem está na escola, não é só o vizinho, é também eles. Mas nós temos amigos na nossa família. Os meus filhos são meus amigos. Eu tenho primos, eu tenho tios que são amigos e amigas. E muitos deles estão sem Jesus, e se morrerem hoje, vão morrer sem salvação e não vão ver a Cristo. E eles estão precisando do meu amor e da minha misericórdia para levar Jesus até eles. Você sabe o que eu fiz essa semana? Eu tenho orado pelos meus amigos. Deixa eu perguntar de novo, você tem orado pelos seus amigos? Eu tenho orado pelos meus amigos. E aí Deus colocou no meu coração de mandar uma mensagem para eles, falando uma verdade. Deus colocou no meu coração para orar por eles. Colocou ou não colocou? Ora, se eu estou orando por eles, é porque Deus colocou o nome deles no meu coração. Inclusive, já pus o nome deles na árvore lá. Deus pôs no meu coração orar por eles. Aí eu mandei uma mensagem para cada um desses meus amigos, dizendo assim: olha, Deus me incomodou para orar por você. E eu tenho orado por você. Você está passando por alguma dificuldade? Você está precisando de alguma coisa? Mandei essa mensagem para os meus amigos. E eles me responderam. E todos eles responderam agradecendo porque eu estou orando por eles e fazendo um pedido de oração, dizendo: olha, ora para mim por isso, por aquilo outro. E eu peguei o WhatsApp e orei por eles, mandei um áudio gravado orando. Aí você fala assim: mas você é pastor, né? O que tem que eu sou pastor? Quem aqui é crente, levanta a mão e dá uma glória a Deus. Quem aqui tem o Espírito Santo, grita um aleluia bem forte. Então você é crente igual eu, você tem o mesmo Espírito Santo que eu tenho. E eu falei no domingo aqui, até eu peguei aqui o pastor Rildo e o Fabrício, né? O pastor Rildo, que é o exemplo do extrovertido, e o Fabrício, que é o modelo da timidez. Eu falei assim: todo mundo consegue convidar alguém, e você consegue mandar uma mensagem de WhatsApp e fazer uma oração. Eu duvido que você não consegue pegar o WhatsApp e falar assim: Senhor Jesus, abençoa o meu amigo, ele pediu oração porque ele está doente, cura ele, em nome de Jesus, amém. Você consegue fazer isso? Consegue. E aí a gente faz contato. Eu falei, todos eles me responderam. Todos eles estão com o coração. E sabe por que meus amigos estão com o coração aberto? Vou contar para vocês um segredo.
Meus amigos estão com o coração aberto porque vocês estão orando e jejuando por eles. A oração que vocês estão fazendo todo dia, os 14 dias de oração e jejum, está quebrantando o coração dos nossos amigos. E eles precisam de Cristo e nós temos que levar Cristo a eles. Então escuta bem, quem ama o próximo não é indiferente, porque a indiferença é incompatível com o coração de Cristo. Fala após mim bem forte, a indiferença é incompatível com o coração de Cristo. Veja que o sacerdote e o levita viram o homem caído, mas seguiram o caminho. Eles tinham religião, conhecimento, posição, mas faltou compaixão. O que faltou para eles? Compaixão. E muitas vezes nós fazemos o mesmo. Muitas vezes os nossos amigos estão sofrendo e a gente nem pergunta para eles, como você está? Tem vezes que eu estou em casa assim, aí eu pego meu celular e tem amigos que faz tempo que eu não vejo, cristão ou não, e eu mando uma mensagem, oi, tudo bem, como você está? E só de perguntar para um amigo como você está, você dá a oportunidade para ele falar para você como ele está e você poder orar por ele. Então nós muitas vezes somos como sacerdote e como levita, nós vemos os amigos sofrendo, mas não perguntamos como eles estão. Sabemos que nossos amigos estão longe de Deus, mas a gente nunca convida eles para vir na igreja, nunca convida eles para vir conhecer o Evangelho de Cristo. Você quer ver uma coisa? Ó? Cadê o irmão Raimundo? Está aqui, ó. Sabe por que o irmão Raimundo está aqui? Por que você está aqui, irmão Raimundo? Ele apontou aqui, ó, para a irmã Teodoro e para o Júnior. Sabe por que está aqui? Porque um amigo se compadeceu e falou assim, ó, vamos lá na igreja comigo? Vamos lá no culto comigo? Aí quando faz o convite, está aqui, ó. Faz quanto tempo que você está com a gente? 2 anos? Mais tempo que isso? Firme aí, forte, crente em Jesus, louvando a Deus, por causa de um convite. Domingo passado eu preguei para você que um convite tem o poder de mudar a história de uma vida e mudar a história de uma família. Um convite, um simples convite. E o Raimundo está aqui porque foi convidado. Porque alguém convidou ele para estar aqui. E muitas vezes nós ficamos indiferentes ao nosso amigo que está morrendo sem Jesus. O nosso amigo que sem Jesus está caminhando para o inferno. E nenhum convite a gente faz para o nosso amigo. Olha para o irmão e pergunta assim, cadê a misericórdia? Cadê o amor? Você percebe, você concorda, você entende que quando a gente convive com os nossos amigos, mas a gente não faz nada pela salvação deles, nós estamos sendo como o sacerdote e o levita, a gente está vendo o amigo ferido, morrendo sem salvação, e a gente está passando de largo, a gente está passando e não está ligando, e o nosso amigo está precisando de alguém que seja misericordioso com ele, e que apresente Jesus, que apresente o Evangelho, para que ele possa ter um encontro com Deus. E os nossos amigos vão ter esse encontro, porque eles não têm amigos indiferentes, mas eles têm amigos cheios de amor, porque são cheios do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus bem forte? Esse amigo é você, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em você, e porque o Espírito de Deus habita em você, o amor de Deus, ele flui dentro do teu coração, e você vai expressar esse amor de Cristo em você pela vida dos teus amigos, e eles vão ser alcançados para Jesus. A maior tragédia não é apenas um amigo estar perdido, mas é um amigo perdido ao lado de um crente que não se importa. Você percebe? A pior tragédia daquele homem não foi ele ter sido assaltado e atacado e ferido e agredido. A maior tragédia dele foi o sacerdote passar e não ajudar, foi o levita passar e não ajudar. E a maior tragédia de um amigo que está sem Cristo, perdido, não é isso, é ter amigos cristãos que passam por ele com indiferença e não fazem nada para ele ser salvo. Mas nós não somos assim. Nós não somos assim. Nós somos daqueles que se portam, nós somos daqueles que exercem misericórdia, porque nós temos Jesus no nosso coração. E se isso é verdade, põe um sorriso no seu rosto, dá um glória a Deus e aplaude a Ele bem forte, com bastante alegria. Glória a Deus.
Então guarda no coração, a indiferença é incompatível com o coração de Cristo. O cristão não pode ser indiferente. E nós vamos tirar toda indiferença da nossa vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Diz um amém bem forte. O cristão, aquele que tem o Espírito Santo, ele não é indiferente, ele se importa. E o segundo ponto que eu quero que você grave: quem se importa, se aproxima. Fala comigo bem forte: quem se importa, se aproxima. Vamos dizer mais alto isso, que isso tem que entrar no seu coração. Fala: quem se importa, se aproxima. A Bíblia diz que o samaritano, ele se importou com a pessoa ferida, com a pessoa caída no caminho. E como que ele provou que ele se importava? Se aproximou. Os outros não se importaram, e quem não se importa não liga, passa longe, passa de largo, passa distante, desvia. Eu não tenho nada a ver com isso, não quero nem saber, não é problema meu. Quem não se importa é assim. Mas o samaritano se importou, e quem se importa se aproxima. O que ele fez? Ele podia ter desviado como os outros, e para ele era mais fácil desviar. Ele estava em cima do cavalo, era só bater lá, e pocotó, já corria embora. Mas ele se importava, e quem se importa se aproxima. Ele então veio com o cavalo, se aproximou do homem caído, se ajoelhou ao lado dele, tocou no homem ferido, passou remédio no homem ferido, carregou o ferido no colo, colocou o ferido sobre o seu cavalo, porque quem se importa se aproxima. Fala de novo comigo: quem se importa se aproxima. E diga bem forte: eu me importo. Vamos fazer assim, eu vou dizer quem se importa, eu vou falar, quem se importa se aproxima. E aí você vai gritar bem forte: eu me importo. Vamos ensaiar? Vamos ver se fica legal. Quem se importa se aproxima. Ficou bom logo no ensaio, hein? Agora para valer, vamos lá, bem forte. Eu vou falar 3 vezes e cada vez você responde mais alto e mais forte. Quem se importa se aproxima. Ficou bom, mas eu não ouvi o pessoal das redes sociais. Vamos lá, segunda vez. Quem se importa se aproxima. E agora para explodir o lugar aqui: quem se importa se aproxima. Glória a Deus. Quem se importa se aproxima, e eu me importo. Então, porque nós nos importamos, nós vamos se aproximar das pessoas que precisam de Cristo e não ficar longe deles. Tem tios de vocês que só precisa que você se aproxime deles. Você tem irmãos de carne que eles só precisam que você se aproxime deles. Amigo de trabalho, ele só está esperando você se aproximar. E quando você se aproximar, Deus vai te usar para mudar a vida dele. Você crê nisso? Deus vai te usar para transformar a vida dele. Não importa se você já tem 83 anos como o seu Magno. Deixa eu ver quem é o mais novinho aqui. Quantos anos tem? Me perdoa que eu esqueci o nome. O Samuel, 7 meses, o seu Magno, 83, não importa. Quando você se aproxima, Deus usa você. E você duvida que Deus possa usar um bebê? Deus usa. Nós só temos que nos importar, e quem se importa se aproxima. E o que Deus está dizendo para você aqui nessa manhã, deixa isso entrar no seu coração. Não ouça a voz do pastor, ouça a voz de Deus. Deus está dizendo para você essa semana: se aproxima dos teus amigos. Se aproxima deles. Chega perto deles. Pastor, mas a gente está longe geograficamente. Eu comecei a mensagem com a introdução dizendo que a gente vive hoje a era das conexões. Não importa que a pessoa está longe geograficamente, você pode se aproximar dela aqui, ó. Inclusive, quando eu era criança, eu assistia os Jetsons, e nos Jetsons eles faziam ligação vendo a pessoa na televisão, e aquilo não existia, mas hoje existe. Eu falo com meus amigos que estão longe, olhando para eles e eles olhando para mim. É só querer se aproximar. Nós temos ferramenta para isso. Quem vai se aproximar dos amigos aí? Por quê? Porque quem se importa se aproxima. Quem se importa se aproxima. Glória a Deus. Então, quem se importa, ora pelo amigo, escuta o sofrimento do amigo, demonstra amor pelo amigo e convida o amigo para estar na presença de Deus. Você se importa? Então faça isso, se aproxima e traz ele para Cristo. Você sabe que eu falei do Natanael e do Filipe, mas não foi só eles.
O Filipe trouxe o Natanael para Jesus, mas você sabia que o Pedro, o discípulo mais famoso de Jesus, ele foi trazido por um irmão dele que também era amigo, era irmão e amigo. E quando o André teve o encontro com Cristo, a primeira coisa que o André foi buscar o amigo dele, que era o irmão. Ele foi lá no Pedro e falou: encontrei o Salvador, vem comigo. E o Pedro veio por causa do convite do André e se tornou um discípulo e o mais conhecido discípulo do Senhor Jesus. Olha como um convite tem poder de mudar a história de uma pessoa. Você quer ver a vida do seu amigo transformado? Convida ele, deixa o resto com o Espírito Santo. Nós estamos orando e jejuando, e esse convite vai arder no coração deles, e eles vão estar aqui domingo que vem em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E para mim terminar, Deus nos chamou para sermos pontes e não muros. Fala comigo, Deus me chamou para ser uma ponte e não um muro. Jesus disse assim, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Veja que a missão da igreja, a missão do cristão, não é esperar que as pessoas venham a Cristo, mas é ir até as pessoas. Olha para mim, o homem estava caído, ferido, machucado, sangrando e desacordado. Ele tinha condições de ir para algum lugar? Assim são muitos dos nossos amigos. Eles estão igual aquele homem, espiritualmente falando. Espiritualmente eles estão feridos, eles estão machucados, eles estão caídos. Espiritualmente eles estão desacordados como mortos. E eles não conseguem, eles não têm condições de ir a lugar algum. Mas quando eles encontram alguém que tem misericórdia, alguém que entende que que não é um muro, não é um impedimento, mas que é uma ponte para levar alguém, a ponte leva alguém de um lugar até o outro, e quando você entende que você é uma ponte para levar alguém até Cristo, você pega a pessoa que não tem condições de andar sozinha e você leva ela para Cristo. Nós não podemos ficar esperando as pessoas virem até Jesus, porque tem gente que está igual aquele homem, nunca vai conseguir ir até Jesus sozinho, mas se você parar o seu cavalo, colocar a pessoa lá em cima, socorrer ela e levá-la, ela vai ter um encontro com Cristo e ela vai viver. E é isso que nós vamos fazer essa semana. Nós vamos trazer os nossos amigos a Cristo e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Talvez alguém venha a conhecer Jesus através de um simples convite feito por você. Esse simples convite pode levar o seu amigo a conhecer Jesus. E eu creio que domingo vai ter amigos aqui se rendendo aos pés de Cristo e ficando firme com o Senhor Jesus. Se quando convidaram o Raimundo, sabia que ele ia ficar firme, mas ficou firme. A mesma coisa aconteceu com Almir, aconteceu com o seu Cláudio, com todos que foram convidados. Alguém convidou e você está firme aqui até hoje para a glória do Senhor. E assim vai ser com os nossos amigos também, em nome de Jesus. Pode dizer um amém bem forte? Quero convidar você a ficar em pés. Nós vamos orar pelos nossos amigos e pelo culto do próximo domingo. Mas eu quero que você deixe aquilo que Deus tem falado entrar no seu coração. E a principal frase que eu quero que você leve embora no seu coração ardendo: quem se importa se aproxima. Opa, só 2 lembraram, vou dar outra chance, vamos lá. Guarda essa frase no coração: quem se importa se aproxima. Você se importa mesmo? Então se aproxima do caído, se aproxima do seu amigo, chega perto dele, e se for preciso se aproximar 2, 3, 4, 5 vezes, vai lá, que um dia ele vai dizer assim: eu quero esse convite, eu quero. Minha mãe ficou 8 anos me chamando, e como eu era menor, às vezes ela me levava na igreja na marra, e eu lembro, pastor Odilon pregando, seu pai, irmão Pedro no diaconato. Aí a minha mãe me levava lá na igreja, e eu gostava porque eles tinham um conjunto lá com umas músicas bonitas, eu gostava de música, mas na hora que fechava os olhos para orar pela oferta, eu era arrebatado. A minha mãe fechava os olhos para orar no momento da oferta, e aí quando ela abria os olhos, cadê eu? Sumi. 8 anos. Mas ela chamava de novo, ela levava de novo, ela ia outra vez. Porque
se importava. Ela se importava. E quem se importa se aproxima. Então ela sempre chamava, ela sempre me levava, às vezes com carinho, às vezes na marra, mas me levava. Até que um dia eu fui. E nesse dia que eu fui sozinho e tive um encontro com Cristo. Então tem amigo que você já chamou um monte de vezes e ele não quis. Tem amigo que você já trouxe aqui, não aconteceu nada. Aí o que a gente faz com esses? Larga para lá. Você quer ir para o inferno? Que vai para o inferno. É assim? Não. Eu chamo de novo. Eu trago outra vez. Eu não sei quantas vezes eu fui para ter um encontro com Cristo, mas um dia eu tive. E o seu amigo, o seu parente, o seu pai, sua mãe, seu filho, seu marido, sua esposa, seu irmão, também vai ter um encontro com Cristo em nome de Jesus. Porque ele vai encontrar Jesus por causa do teu amor e por causa da tua misericórdia. E nós vamos orar pelos nossos amigos agora. Você escreveu o nome deles no cartão? Se não escreveu no cartão, ou se o cartão não estiver aí, não tem importância. Você sabe o nome dos teus amigos. Você vai apresentar eles agora diante do Senhor. E na hora que terminar o culto, não sai correndo não, até porque tem escola bíblica hoje, não tem, pastor Sori? Né? Até porque tem escola bíblica, não sai correndo. E você precisa pegar os convites estão ali, prontinhos para você levar para os teus amigos esta semana, ó. Você vai pegar o convite, você vai levar e entregar o convite para o seu amigo, convidando ele para estar no culto com a gente. E hoje ainda você vai colocar o nome dos teus amigos no fruto da árvore, e ele vai estar lá, tá? Os que me deram o nome quinta-feira eu já coloquei na árvore. E se você não deu ainda, não vai embora sem colocar o nome dos teus amigos. Nós vamos colocar eles na árvore de oração. E no domingo, quando ele chegar aqui, o seu amigo vai ver o nome dele lá e vai saber que essa igreja esteve orando por ele. Amém? Vamos orar pelos nossos amigos agora? Vamos levantar este clamor.